Ok. Então, boa tarde. Antes de mais, uma palavra de agradecimento à professora Nazaré pelo convite para aqui estar convosco. Muito bem, já muito foi dito. Eu talvez começasse por um ponto que me parece, no fundo, ter atravessado todas as intervenções, que é, há uma profunda ambivalência no RBI, há uma profunda ambivalência. Nós podemos estar a querer dizer uma coisa, quando falamos de RBI, podemos estar a querer dizer outra coisa e os objetivos que se perseguem numa e noutra serem muito antagónicos. Eu dou-vos um exemplo, ainda agora falámos da Bond Família, não é? E se falássemos de SEC-ensino, estaríamos exatamente entre dois universos completamente diferentes de valores a serem promovidos, em que provavelmente os riscos que entendemos serem riscos de ameaça ao Estado Social estariam claramente refletidos se tivéssemos uma política de rendimento básico incondicional que seguisse um modelo tipo cheque-ensino, em que rapidamente seria dada uma dotação orçamental às famílias, no sentido de poderem recorrer a uma escola pública que não seria, a um ensino público que não seria promovido por uma escola pública e, portanto, a uma deslocação e a uma competição enfim, uma competição entre os serviços que são promovidos pelo Estado Social e aqueles que são promovidos por o mercado, financiados a partir de uma dotação, de uma provisão que seria um RBI, mesmo estando a falar de um RBI para crianças por aí fora, na forma de um cheque-ensino mais largo. E, portanto, há uma profunda ambivalência aqui. E aqui a grande questão é como é que nós nos posicionamos perante estas duas perspectivas. Porque quando falamos da Bond Família não estamos a pensar, pelo menos no nosso imaginário, eu tive a Bond Família quando era miúdo e era incondicional, provavelmente todos aqui terão tido, pelo menos os que terão nos 40, a Bond Família era incondicional e de facto não era apresentado como um elemento rival, digamos assim, ou que pudesse de ameaçar a estrutura do Estado Social. Este é o primeiro risco. Há um segundo risco na relação com o RBI que tem que ver com a transformação da economia. De facto, a economia transforma-se. A economia que temos no século XXI não é a economia que tínhamos no século XIX. E não vale a pena entrarmos com fitas. Como o próprio Marx disse, a economia do século XIX não era a economia do século XVII, nem a do século XII. E, portanto, as economias mudam estruturalmente. As forças produtivas mudam. E a economia já não é basicamente, ou não vai ser no futuro, uma economia baseada no trabalho. Este é o ponto. Não vai ser fundamentalmente uma economia baseada no trabalho assalariado. Então, enquanto pensarmos que a economia continuar a ser uma economia assente no trabalho assalariado, bom, aí estamos a funcionar num registro teórico diferente. Mas se assumirmos a premissa de que, muito provavelmente, não vou ser absolutamente inevitabilista na maneira como entendo a história, ou o futuro, mas todos os indicadores que nós temos apontam para uma transformação das forças produtivas no sentido de uma economia cada vez menos assente no trabalho. Ou seja, o trabalho assalariado pesa menos na economia. Ou seja, temos a economia online, temos a automação, temos a economia financeira, temos imensos setores económicos que são cada vez menos dependentes do trabalho assalariado. E a minha pergunta é esta. Se a economia serve as pessoas, não é? Porque é que a economia que não depende do trabalho não está a contribuir socialmente? No fundo, o ponto é este. Não é? E, portanto, aqui começam as divergências. Eu penso que os rendimentos de capital devem contribuir socialmente. Sempre que um posto de trabalho cede o seu lugar a um robô, esse robô deve contribuir socialmente. Há imensos aspectos da economia, em economias que estão saudáveis, que estão a crescer e que têm cada vez menos trabalhadores, não é, que devem contribuir socialmente. E devem contribuir socialmente, portanto, para, enfim, um desígnio que me parece fundamental, é um desígnio civilizacional para mim, e por isso eu ponho a questão em termos filosóficos, digamos assim, que é a desimplicação dupla entre rendimento e trabalho. Ou seja, temos que começar a pensar que tem que haver a possibilidade de nós emanciparmos o rendimento do trabalho. Ou seja, as pessoas não terem que trabalhar para terem um rendimento que lhes garanta condições fundamentais de vida e de capacitação e de realização. E, por outro lado, também desimplicar o trabalho do rendimento, o que significa simplesmente eu conseguir conceber uma concepção de trabalho que não seja a concepção de trabalho basicamente que temos tido, que é uma concepção de trabalho que explora, é uma concepção de trabalho mercadorizada. No fundo, quando a gente fala de Estado Social, não é?
Qual é o objetivo fundamental do Estado Social? É tirar do mercado aqueles bens que são absolutamente sensíveis para nós enquanto coletividade. Educação, saúde, porque não o trabalho também. Porque é que o trabalho tem de ser uma mercadoria? Há bocadinho falámos do rendimento participativo, que era, no fundo, ainda remunerar aquele trabalho de pessoas que estão a trabalhar lá em casa, mas que não é, aquilo não tem expressão remuneratória. Mas isso ainda é a mesma fórmula, é exatamente inverter a fórmula que tem que ser feita. É retirar o trabalho do mercado e retirar o rendimento de uma esfera do trabalho. Ou seja, o rendimento responde a necessidades. O trabalho responde, de facto, ao nosso papel em sociedade, responde à nossa realização enquanto membros de uma sociedade. Bom, quando nós discutimos o RBI, volta às ambivalências, nós temos, neste momento, dois registros em que podemos pensar o RBI. Um é um RBI que resulta como resposta a uma economia que não precisa já de trabalhadores para funcionar, mas precisa de consumidores e, portanto, precisa de atribuir um rendimento às pessoas para que elas continuem a consumir. Ainda não temos outros consumidores últimos que não pessoas. O último consumidor ainda são as pessoas. E, portanto, o sistema económico precisa de ter consumidores. E se não tem trabalhadores, ao menos tem que arranjar forma de permanecerem sujeitos de consumo, sujeitos consumidores. Simplesmente, esta perspectiva não nos garante que o RBI não se torne progressivamente mais um elemento de alienação, no sentido em que as pessoas já não são exploradas, no sentido em que trabalhem e o seu trabalho seja explorado, ganhem menos do que aquilo que mereciam ganhar, mas são exploradas no sentido em que são afastadas do próprio sistema produtivo, são postas à parte. Há uma alienação em que, de acordo com a qual as pessoas ficam na posição completamente passiva do ponto de vista social. Depois, claro que podemos dourar a pílula falando no ócio, em atividades lúdicas, mas, efetivamente, se nós não respondermos, quando falamos em RBI, a um desígnio também de ativação social, estamos, de facto, a contribuir com o RBI para uma perspectiva que resolve um problema do sistema económico, mas cria um problema social de maior alienação. Resolve um problema económico ao garantir que o sistema continua a funcionar, mas deixa as pessoas mais distantes e mais alienadas ainda. E, portanto, são estas ambivalências terríveis com que temos que nos confrontar quando falamos de RBI. E por isso eu penso que o RBI nunca pode ser pensado como emancipatório a solo. A solo nunca será emancipatório. Ou ele é pensado digamos assim, num pacote com outras iniciativas, ou é neutro do ponto de vista, é uma entidade neutra do ponto de vista dos valores emancipatórios. Também penso que, mais tarde ou mais cedo, o RBI será inevitável. Há muito pouco tempo escrevemos um artigo, eu e aqui o Renato Carmo, em que a gente perguntava-se, não é se vai haver RBI, mas que RBI? Dávamos por relativamente adquirido que mais tarde ou mais cedo teríamos RBI. O que é que significaria um RBI emancipatório? Significaria, em primeiro lugar, um RBI que garantisse a liberdade de não ser oprimido, não é? A liberdade de não ser oprimido. É menos a liberdade de escolha do que a liberdade de não ser oprimido. O que é que significa? Significa a liberdade de não ter que aceitar qualquer trabalho para poder retirar o rendimento suficiente para conseguir levar uma vida decente, que é aquela condição em que muitas pessoas estão. Não é tanto a liberdade de escolher, não é? Poder não trabalhar, é a liberdade de poder, não é? Não aceitar ser oprimido pelo trabalho. A segunda questão, de facto, é uma questão um bocadinho mais ampla, mas tem que ver, de facto, com uma espécie de extensão do próprio Estado Social. A gente pensa o Estado Social justamente como a desmercadorização de bens sociais fundamentais. E, de facto, o trabalho é um bem social fundamental. Mas, muitas vezes, ele também é colocado, o Estado Social, do ponto de vista do rendimento, simplesmente do ponto de vista assistencialista. Sempre que falamos em condição de recursos, estamos-nos a colocar num registro assistencialista. Ora, a garantia de um rendimento universal é a garantia de que podemos
do ponto de vista do rendimento, ter uma política semelhante àquela que temos para com, por exemplo, a escola ou a saúde, que é, de facto, fora de qualquer consideração sobre condição de recursos, qualquer cidadão tem direito a um rendimento. Esta argumentação diz respeito ao rendimento, não diz respeito ao trabalho. Este ponto é fundamental, porque também, do ponto de vista do desenvolvimento histórico da concepção de Estado, cada vez menos aceitamos um Estado baseado no pressuposto paternalista que dirige de cima para baixo a organização da sociedade. A condição de recursos quase sempre implica um mecanismo de vigilância social sobre os cidadãos. Basta pensar que só agora, nesta legislatura, se conseguiu eliminar uma coisa ignominiosa, que era a questão das pessoas que, enfim, beneficiavam do subsídio de desemprego, terem que se apresentar de 15 em 15 dias na Segurança Social, um pouco como se fosse uma espécie de pré-condenados, não é? Estigmatizados sociais que têm que se apresentar. A condição de recurso é uma forma de controle social. A verificação da condição de recursos. E, portanto, parece-me que conseguir pensar o Estado Social, não eliminando o Estado Social de todo, mas transformando o Estado Social a partir de concepções que façam o Estado Social acompanhar a própria reflexão sobre o que é a natureza do Estado, em que o Estado Social não mimetiza o paternalismo e o poder de cima para baixo do Estado. Portanto, no fundo é isto, é o Estado Social conseguir acompanhar a reflexão que se faz sobre a própria natureza do Estado. Não é? E não ser tão paternalista, tão dirigista, tão centralista e conseguir inverter as ordens de organização. O que implica, efetivamente, uma crítica, que aliás está feita há muito tempo na filosofia, aos pontos relacionados com a vigilância associada à verificação da condição de recursos. Há um ponto que tem sido muitas vezes focado, que é este. O RBI traria, de algum modo, uma desistência do objetivo social do pleno emprego, não é? Do pleno emprego. E que, no fundo, as pessoas que, sobretudo do quadrante político em que eu me situo, mais à esquerda, que encontram objeções ao RBI, geralmente opõem à perspectiva de um RBI o objetivo ou a insistência e a persistência no objetivo do pleno emprego. Eu penso que a questão está mal colocada, porque eu acho que precisamente o RBI pode ser um bom elemento para perseguir o pleno emprego. Como assim? No fundo, a desmercadorização do trabalho pode ser um passo essencial para pensar uma conceptualização do trabalho como liberto da escassez, está teoricamente muito pensada, aliás, pelo Marx, da escassez que necessariamente a mercadorização do trabalho implica. No fundo, é porque o trabalho tem que estar no mercado que ele se torna escasso, que é para o embaratecer, que é para as pessoas estarem disponíveis para o aceitar em quaisquer condições e por aí fora. Ora bem, a partir do momento que nós possamos desmercadorizar o trabalho, como fizemos com todos os bens sociais imprescindíveis, portanto, à nossa vida coletiva, eu penso que estamos a dar uma boa resposta no sentido de retomar o ideal do pleno emprego. No fundo, é pensar, muito bem, há de haver trabalho para todos. Trabalho não explorado, mas um trabalho justamente liberto da questão do rendimento. E, portanto, separar progressivamente as questões do rendimento e as questões do trabalho é uma boa forma também de, afinal, trazer para cima da mesa o desígnio do pleno emprego. Só mais 5 minutos. O RBI, como eu disse, não pode vir a solo, tem que vir num conjunto de outras coisas. Um dos aspectos que o RBI pode também ser importante no contexto que estamos a viver neste século, nesta viragem de século, é para a retoma daquilo que mais estamos a perder, sobretudo no contexto europeu, que é a coesão social, a ideia de elo social, a ideia de contrato social. Isto está muito claro naquilo que a gente muitas vezes chama a falência da social-democracia e que está muito claro na falência do desígnio da social-democracia em conter as desigualdades. Não significa uma sociedade igualitária em sentido estrito, mas significa, pelo menos, garantir que as nossas gerações não deem às gerações futuras uma desigualdade maior do que aquela que recebemos. Significa contermos
a igualdade de oportunidades dos nossos filhos em padrões que estiveram, pelo menos, não piores do que os nossos. E este desígnio, que é muito óbvio, a meu ver, está em falência. E com ele está em falência a coesão social. Ora, o que é que o RBI pode fazer para conter isso? Bom, ao estabelecer um rendimento universal, pode, de facto, e se for capacitador, e com mais coisas que já vamos ver, pode, de facto, ter um papel de contenção das desigualdades. No fundo é pensar assim, o RBI faz radicalizar a social-democracia no sentido em que, em vez de remediar as desigualdades, procura preveni-las, procura antecipar, distribuindo antes de redistribuir. Procura garantir uma pré-distribuição como a escola obrigatória, como são mecanismos de pré-distribuição que garantem à partida um limiar mínimo, a partir do qual não temos desigualdade. E este desígnio devia ser um desígnio justamente ou que pode ser pensado, também já se falou aqui nisso, à escala europeia. A União Europeia, justamente o que poderia assumir em braços como desígnio, no fundo, de resgate da própria ideia de uma União Europeia e de um modelo europeu de desenvolvimento, seria justamente em torno de a constituição de um orçamento social digno de se ver e a partir do qual pudesse, justamente com as condições que tem que ter, enfim, eu não sou economista, mas que pudesse garantir algo como um RBI à escala europeia. Mas o combate das desigualdades não se faz simplesmente através de um RBI. É preciso contextualizá-lo num conjunto de outras medidas. Parece-me óbvio que a contenção das desigualdades implica, de facto, que tenhamos, já lá falámos disso, do ponto de vista do financiamento de um RBI, mas não apenas do financiamento de um RBI, independentemente do seu financiamento, tenhamos medidas bastante atentas de contenção das desigualdades. E isso implica mecanismos de contenção das desigualdades, por exemplo, ao nível de taxas sobre capitais, sobre a automação nos processos de produção na economia, sobre a garantia, ou digamos assim, limiares que não podem ser ultrapassados de conservação de igualdades entre gerações. No fundo, qualquer coisa como uma espécie de princípio de diferença à John Rawls, mas pensado ao longo do tempo, ao longo de intergeracional. Tudo, enfim, no sentido de preservar uma igualdade de oportunidades. Ou seja, o RBI pensado num quadro de um conjunto de medidas que, no seu conjunto, perdão a repetição, produzam ou reconstituam para o tempo que estamos a viver, para o século XXI, uma nova forma de pensar a social-democracia, no fundo. Vou terminar. Só uma última palavra. Além desta questão da coesão social, só mais uma ideia que é esta. O esforço exigido para cumprir com o desígnio de um RBI é de facto enorme. Mas é tão maior quanto mais desigual for uma sociedade. Quanto menos desigual for uma sociedade e quanto mais resultados do ponto de vista da minoração de desigualdades um sistema de RBI conseguir implementar numa sociedade, menor o seu esforço. Imaginemos numa sociedade com pequenas desigualdades, aquilo que sai dos nossos impostos para constituir uma provisão para o RBI e aquilo que recebemos tende a coincidir. Portanto, é nas sociedades extremamente desiguais, como a nossa, no caso, ou nas mais desiguais, que maior é o esforço, mas isto não significa uma fatalidade, significa, no fundo, uma esperança. É que, evidentemente, num processo que tem que ser a uma escala europeia e que tem que ser progressivo, passo a passo, e num conjunto de outras medidas de enquadramento, podemos pensar um RBI como uma medida que progressivamente produz resultados e que produz resultados que, no fundo, até em última análise, tornarão o esforço do RBI um esforço bastante aceitável. Mas estamos a falar de algo para
um longo período. É a última palavra, mas no dia em que nós, há 2 ou 3 séculos, decidimos que devia haver uma escola pública para todos, também estávamos a falar de um programa para séculos. É um pouco por aqui que a gente tem que começar também a pensar um bocadinho a história e a história das políticas públicas. Muito obrigado, professor André Barata. Para fechar este painel,